Meus amigos, faltam poucos dias para o lançamento da terceira e última temporada de Round 6 e simplesmente vazou tudo, cara, literalmente tudo. Vazou quem serão os finalistas da terceira temporada, o próprio ator da Jogadora 120 vazou o que vai acontecer com o personagem dela em uma entrevista, vazaram cenas da mãe e do filho, cenas do 333 conversando com a grávida, cara, teve até uma cena do Frontman absurda que foi vazada e a gente vai comentar sobre tudo isso com spoiler, obviamente, no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends, Geek na voz, e simplesmente vazou esta imagem do jogador 333, né, que é o youtuber lá das criptomoedas, que arranjou uma treta com Thanos e que tinha um certo histórico lá com a jogadora grávida. Ele simplesmente vai ser um dos finalistas da terceira temporada de Round 6. Olha que loucura, mano, o youtuber das criptomoedas. Mas é a cara de Round 6, né, um personagem que você não dá nada, que você não imagina pela fragilidade, e do nada ele tá na final. Vazou essa imagem dele com um terno e aparentemente, né, como a gente sabe, todos os jogadores que utilizam ternos em Round 6 é porque eles chegaram até o final, até o último jogo do Squid Game. Então no próprio trailer já vimos que o Ji-hoon, ele vai ser um dos finalistas de novo após ele aparecer utilizando o terno. E agora a confirmação de que o 333 também vai pra final. E se já não bastasse essa foto, né, pra comprovar ainda mais essa ambição que ele realmente adquiriu no jogo pra chegar até a final, vazou essa cena dele conversando com a grávida, né, a jogadora, que aparentemente eles tiveram uma DR, tiveram uma briga ali, e ele disse que vai fazer de tudo pra poder proteger ela e o bebê. Só que aí a grávida chega pra ele e diz que simplesmente não quer mais que ele continue matando as pessoas, que ele se tornou uma pessoa completamente maluca. Mas aí ele retruca dizendo que vai fazer de tudo pra poder proteger ela e sair de lá com o dinheiro. Ele quer a grana também, velho, óbvio. Cara, essa simples fala que vazou, né, de que a jogadora grávida disse que o 333 não se importa mais em matar as pessoas, ela disse isso, você não se importa mais em matar a galera. Isso daí significa muitas coisas, né? Primeiro, possa ser que o 333 ele tenha matado o Nang-Yu, né, que é aquele parceiro do Thanos que a gente viu lá na segunda temporada, porque eu garanto a vocês que em algum momento os dois eles vão tretar, eles vão brigar, porque foi por conta disso que rolou todo esse estopim da morte do Thanos na segunda temporada. E o Nang-Yu, que era parceiro dele, vai querer se vingar em algum momento. Ele vai armar uma armadilha, né, pro YouTube, ele vai brigar com ele em algum momento e parece que o 333 vai matar o Nang-Yu, porque ele já tá matando muita gente, segundo a grávida. Então se ele está obcecado pelo dinheiro e em conseguir sair vivo desses jogos, essa informação bate com a imagem vazada de que de fato ele vai ser um dos finalistas da terceira temporada. E como sabemos, ao total são 3 finalistas, né? O primeiro é o Ji-hoon, que a gente já viu ele utilizando o terno no trailer, então ele vai estar na final de novo. O 333 aparentemente também vai pra final, como vimos aqui nos vazamentos, e falta mais um integrante. Quem vocês acham que vai ser essa terceira peça que vai pra final? Comenta embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo. Mas não para por aí não, pô, tem mais aqui. Temos novos vazamentos, dessa vez uma cena absurda que basicamente confirma, né, as nossas teorias que eu trouxe aqui pra vocês assim que saiu a segunda temporada, que é envolvendo o Frontman, né, o líder, o mascarado, ele fazendo um telefonema pra uma certa pessoa. E aí, meu irmão, a nossa teoria se confirmou. Mas tudo começa, né, com uma cena nova que vazou mostrando os jogadores acordando o Ji-hoon, né, depois de um momento bem tenso. E segundo as informações e alguns vazamentos que a gente já teve anteriormente, né, o próprio Ji-hoon, ele brigou com os guardas, né, ele foi questionar, foi bater boca com um deles em algum momento e simplesmente os guardas colocaram o Ji-hoon dentro de um caixão. Vocês lembram dessa cena, né? Tava até no início do teaser, se eu não me engano. Só que aí nesse novo vazamento, o Ji-hoon, né, ele tá acordando diante dos jogadores e ele vai ser recebido ali pela galera. Só que o que realmente chamou a atenção desse novo clipe, esse novo vazamento, não é essa cena em si, que é bem simples e a gente já imaginava isso, é o que vem a seguir, envolvendo o Frontman. Pois na cena vazada, o Frontman tá fazendo uma ligação direta pro Capitão Park, e se você lembra bem, o Park é aquele oficial misterioso, né, que desde a primeira temporada parecia estar apenas manipulando o policial infiltrado e ganhando tempo. E adivinha? A teoria de muita gente, né, se confirmou, cara. O Park sempre esteve do lado do Frontman, da organização, atuando como um infiltrado dentro da operação. E nessa ligação, o Frontman, ele diz pro Park enrolar os policiais, enrolar essa galera o máximo que ele conseguir até os jogos finalizarem. E o Frontman disse na ligação, assim que os jogos terminarem, você pode matar todo mundo, incluindo o próprio irmão dele, do Frontman, que é o policial. Pois é, cara, o policial infiltrado é o irmão do Frontman, e agora temos mais indícios de que o Park teve participação direta na sua sobrevivência no final da primeira temporada, que foi quando o agente ele foi baleado e caiu do penhasco. Até hoje a gente não sabia quem havia salvado ele, mas agora tudo indica que foi o próprio Capitão Park, agindo sob ordens do
do Frontman. Só que aí agora, meus amigos, é que vem outro vazamento absurdo, e eu já comentei ele aqui no canal, só que agora ele faz total sentido. Agora a gente já tem o contexto geral dessa cena que vai ser um dos momentos mais tensos da terceira temporada. Pois como vimos, né, nos teasers e trailers, isso daí não é vazamento, obviamente, né, é confirmado, a própria Netflix mostrou pra gente, o policial, ele vai sobreviver, né, ao Capitão Park, provavelmente ele vai matar o Park em algum momento, e ele vai conseguir chegar até a ilha. A gente tem cena disso no trailer, tá, o Capitão Park junto com os policiais chegando e tentando invadir a ilha. E conforme alguns vazamentos, e aqui agora já é insider de vazamento pesado que eu já trouxe pra vocês, vai chegar um determinado momento que os dois irmãos, né, o Frontman e o policial, eles vão estar cara a cara, eles vão ficar frente a frente em um jogo de roleta russa. O líder supremo dos jogos, que é um personagem que a gente não conhece ainda, que vai ser introduzido nessa terceira temporada, vai forçá-los a se enfrentar em um duelo mortal de roleta russa. E o motivo disso, o Frontman, aparentemente, ele burlou uma das regras em tentar ajudar um dos participantes do jogo, e ele vai ser punido por isso pela organização, por esse líder supremo. E como punição, ele vai ser colocado frente a frente com o próprio irmão em um momento, cara, que vai ser muito tenso e trágico. E segundo os vazamentos, o resultado vai ser devastador. Simplesmente o Frontman, o In-Ho, ele vai perder o jogo da roleta russa pro próprio irmão. E ele vai morrer, cara. Nossa senhora. E esse confronto promete ser um dos pontos altos da temporada, né? Não só pela tensão emocional entre os dois personagens, que são irmãos, mas pelo peso simbólico que carrega, né? É o embate entre laços familiares e a obediência cega a um sistema desumano, cara. A morte do Frontman, né, que passou de jogador a executor, mostra como nem sempre os mais altos cargos nos jogos estão a salvo quando as regras são quebradas. Mas e aí, o que vocês acham disso tudo? Vocês acham que o Frontman merecia esse destino? Ou então vocês acham que vai ter algum plot twist e na verdade esse vazamento é balela? O que vocês acham? Comenta embaixo. E temos mais vazamentos, tá? Cara, de hoje até o lançamento da série vai ser só vídeo de vazamento aqui no canal, gente, porque todo dia tá saindo alguma coisa. Mas antes disso, deixa a voadora no like embaixo, cara. Aproveita que temos muitos vazamentos pra comentar ainda nesse vídeo. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek no Insta, principalmente, tá? @LucasMGeek, eu tô postando conteúdos exclusivos de Round 6 lá no meu Insta. Então faz tudo isso que é nóis. Nice. E os vazamentos não param por aí não, meus amigos, porque dessa vez, cara, não é o insider que contou. Dessa vez não é uma imagem que foi vazada, não, simplesmente o próprio ator de Round 6 soltou um grande spoiler do personagem dela. Que loucura. O responsável por esse spoiler involuntário foi o próprio ator que interpreta o 120, né, o Park Sing-hoon. É isso mesmo, né, se já não bastasse a própria Netflix adiantando algumas coisas em trailers e materiais promocionais, agora até os atores estão entregando ouro nas entrevistas, cara. Pois durante uma conversa com o canal DC Film Girl, Park Sing-hoon acabou deixando escapar uma informação importante e potencialmente fatal. Isso sobre a personagem que ele interpreta em Round 6, que é a jogadora 120. Pois nessa entrevista deu a entender, pelas palavras do ator, de que a personagem de que ele interpreta, né, que é a número 120, não vai sobreviver, não por muito tempo, na terceira temporada de Round 6. E o mais curioso é que se vocês forem pegar essa entrevista hoje, tentarem achar na internet, vocês não vão mais. A entrevista saiu do ar, a Netflix derrubou essa entrevista, porque de fato é um spoiler, assim, ele deixou escapar na entrevista. Acontece. Ele deu uma de Andrew Garfield agora. E pra ser mais exato, a jogadora 120 sequer deve chegar ao infame jogo da corda, um dos momentos mais esperados dessa nova leva de episódios. Sim, Geek, mas o que exatamente foi dito nessa entrevista, né? Qual que é o grande vazamento, o grande spoiler? Se prepara aí. Pois durante a entrevista, Park foi questionado sobre o que sua personagem poderia ter feito de forma diferente dentro do jogo. E ele simplesmente respondeu essa pergunta de uma forma indireta, mas que na verdade foi uma grande direta. Assim, revelou, ele cravou o que vai acontecer com a personagem 120. Ele simplesmente disse na entrevista o seguinte: eu teria olhado para trás antes de abrir a porta. Essa simples frase foi o suficiente para acender o alarme entre os fãs mais atentos, né? Afinal, no trailer da terceira temporada, né, a personagem na cena específica abre a porta e simplesmente não há nada. Tem um vazio, velho. Isso somado a outra pista vindo diretamente dos teasers promocionais só fortalece essa teoria. E em uma dessas cenas que foi divulgada, né, a gente vê acidentalmente o início do segundo jogo na terceira temporada. E nele a gente tem o personagem 124 iniciando. Até aí tudo normal, né? Só que ao observarmos o posicionamento dos outros jogadores montados em cavalos atrás dele, a numeração segue uma ordem crescente e os números 7, 100 e 120 estão ausentes. Ou seja, se a contagem for mesmo sequencial e ninguém estiver pulando posições, né, como já aconteceu em outras temporadas, a ausência desses números indica que esses 3 jogadores já foram eliminados. E sim, entre eles está a nossa querida 120. E convenhamos que é a cara de Round 6, né? Eu venho avisando pra vocês em todos os vídeos que eu faço dessa série. A gente não
não se apeguem aos personagens. A 120 é legal, é carismática, caiu na graça do público, é verdade, eu adoro a personagem dela, eu queria que ela sobrevivesse até o final, mas não vai rolar, por quê? Porque é Round 6, cara, é Round 6, não adianta você torcer por personagens queridos, por exemplo, mãe e filho, nem a pau que eu vou torcer por um deles, porque eu sei que um dos dois, ou os dois, vão bater as botas, não tem como, então eu já desapego. E a partir disso, a teoria mais aceita é a seguinte, né, a jogadora 120 vai abrir uma das portas durante o jogo no labirinto, possivelmente parte de uma dinâmica, né, de escolha entre caminhos seguros e armadilhas, e antes que ela consiga reagir, ela vai ser empurrada para uma queda fatal. A fala do ator sugere que se ela tivesse olhado para trás, talvez tivesse evitado o ataque, ou ao menos visto seu algoz. E essa cena também bate com a sequência do teaser, né, em que ela aparece sozinha abrindo a tal porta e se deparando com nada. É possível que esse seja o momento exato da virada, né, onde a personagem passa de favorita dos fãs a mais uma vítima do jogo. Agora, o que eu sempre digo, né, esses vazamentos, essas coisinhas que os atores deixam escapulir em uma entrevista, pode ser intencional, como também não pode ser uma jogada de marketing, por exemplo. A gente viu a Marvel fazendo isso com o Andrew Garfield, né? Vocês acham que o Andrew Garfield falou isso sem querer nas entrevistas, os spoilers do Homem-Aranha? Claro que não, é tudo roteirinho por trás da Marvel. Era o Kevin Feige dizendo pra ele, mandando no WhatsApp, ó, Andrew, fala sem querer alguma coisa hoje aí na entrevista. Ele ia lá, soltava, repercutia, todo mundo comentava, criou um hype, criou um marketing, e possa ser que seja esse um dos casos. Mas a coincidência entre a fala de Park, o que aparece no teaser e a ausência do número 120 na sequência do segundo jogo é difícil de ignorar, cara. E é o que eu falei, se você for procurar agora essa entrevista, né, que o Park deu recentemente, você não vai mais achar. Alguém derrubou, provavelmente a Netflix, né, porque deve ter sido um spoiler muito grande. Se não fosse isso, a entrevista estaria no ar ainda, mas não está, foi derrubado, então é quase certo que isso é verdade, velho. Então a pergunta que fica é, será que a jogadora 120 realmente vai ser eliminada logo no início da terceira temporada? Será que alguém, talvez um concorrente, vai empurrá-la para a morte antes que ela sequer tenha a chance de se destacar? Ou será que tudo isso é uma grande distração e ela ainda vai surpreender? Comentem embaixo as expectativas e teorias pra vocês dessa terceira temporada e não para por aí. No próximo vídeo temos mais vazamentos, cara. Então se inscreve aqui pra não perder. É isso, até a próxima. Valeu, falou e fui!